dia a todos e a todas. Eu quero agradecer a pessoa do Eduardo, ao centro que me homenageia aqui no ABC, aos dois condomínios, Frei Tito e Nelson Mandela, que eu prefiro chamar de comunidades. Acho esse nome, condomínio, coisa de rico, né? Eu moro num condomínio. Agora está notícia dos condomínios do Morumbi que estão cheios de escorpiões, né? É isso, você não criar galinha no fundo de casa, dá escorpião, né? Quando a gente tem galinha no fundo de casa, não tem escorpião, porque elas acabam com todos. E também a prefeitura aqui de São Bernardo, enfim, e a todos os movimentos sociais, de modo especial a Pastoral Operária. Cada vez que eu venho para cá, onde eu trabalhei durante 22 anos, eu me emociono quando entro na Via Anchieta, porque foram 22 anos de vindas frequentes para cá, principalmente domingo de manhã. Eu estava lembrando aí com o pessoal da PO, né, que a gente se reunia pelo menos uma vez por mês no domingo de manhã, ficava até a tarde, cada um trazia de casa um lanche, e era curioso a gente perceber a situação econômica do país pela qualidade do lanche que o pessoal trazia. Quando a situação econômica estava melhor, sobrava comida. Um trazia arroz, outro trazia frango, outro trazia um empadão, outro trazia feijão, outro um doce, uma salada. Aí quando a situação econômica ficava pior, aí a coisa já era mais difícil, né? Eu mesmo me lembro que muitas vezes deixei de tomar a merenda ali para deixar mais para os outros, né? Porque o pessoal, a maioria dos militantes viviam uma vida bem lascada, bem difícil, uma luta cotidiana pela sobrevivência. Bem, a gente vai falar de dois grandes militantes que honram a espécie humana: Nelson Mandela e Frei Tito. Sobre o Frei Tito, eu trouxe aí para a banquinha de livro que está lá embaixo 5 livros que falam dele. Eu não tenho nada sobre o Nelson Mandela. Escrevi artigos sobre ele, mas nunca escrevi livros. 2 livros não são meus, são livros biográficos, biografias de Frei Tito. Um é esse, Frei Tito, que é escrito por uma cearense, que hoje é uma autora conhecida de literatura infanto-juvenil, Socorro Ascioli. Ela fez essa biografia do Frei Tito. E outro, uma biografia mais completa, chama Um Homem Torturado, nos Passos de Frei Tito de Alencar. É da Leneide Duarte e da filha dela, Clarice Meirelles. Fizeram uma pesquisa bastante exaustiva sobre a vida do Tito e publicaram esse livro. Da minha parte, eu tenho essas cartas de prisão no Das Catacumbas, em que eu falo dos 2 anos que eu convivi com o Tito na prisão. Eu fiquei 4 anos preso, de 69 a 73. O Tito ficou 2 anos porque ele saiu do sequestro do embaixador alemão. E como essas cartas aqui pegam justamente o período em que eu convivi com o Tito na prisão, então ele é citado muito nesse livro. Depois eu faço uma descrição mais detalhada da militância, da tortura e da morte do Tito no batismo de sangue. Os capítulos finais são dedicados a ele. E mais recentemente, esse livro, Diário de Fernando. Fernando, porque o Frei Fernando, nosso companheiro de cárcere, ele que fez o diário. Mas ele fez um diário telegráfico, porque na prisão ele tinha que
escrever telegraficamente, como quem hoje conhece o Twitter, né? Praticamente era aquilo, mas por razões de segurança. Ele apontava num papel de seda, Tito voltou para a tortura. E esse papel era enrolado, ele pegava um cigarro com filtro e tirava todo o fumo de dentro, enfiava o papelzinho, deixando espaço para depois cobrir com fumo, enfiava o cigarro dentro do maço, onde faltava não mais do que 3 cigarros, e durante a visita ele trocava esse maço com outro frade que ia nos visitar e sabia que ali dentro um dos cigarros continha o diário. Então, esse diário é um dos raros diários, mais completo como esse, é o único que eu sei da geração que foi presa política durante a ditadura militar. E nós levamos 36 anos para publicar esse diário, porque como o Fernando não é nem historiador, nem jornalista, por exemplo, ele dizia, Paulo voltou para a tortura. Na nossa cela tinha uns 3 ou 4 Paulos, um deles o Paulo Vanucci, né? Que muitos aqui conhecem. Então a gente teve que investigar qual Paulo o Fernando se refere. Então foi todo um trabalho, e também o Tito é citado nesse livro Diário do Fernando. O que há de semelhante entre Mandela e Tito? Há vários aspectos. Primeiro, os dois deram às suas vidas um sentido de militância pela libertação. Isso é fundamental. Cada um de nós sabe intimamente responder qual é o sentido que eu dei para a minha vida. A minha vida, em tudo que eu faço, que eu penso, que eu falo, é para pôr azeitona na empadinha do opressor ou na empadinha do oprimido. Isso é uma questão que cada um de nós sabe responder. E os dois nunca tiveram ambições pessoais de riqueza, de poder, de comodismo. Tiveram ideais humanistas de lutar por seu povo. No caso do Mandela, pelo povo da África do Sul. No caso do Tito, pelo povo brasileiro sob a ditadura. Lá na África do Sul, a segregação racial imposta pelos colonizadores holandeses, franceses e ingleses, e aqui a ditadura militar. Uma segunda característica dos dois: eram de esquerda. O que é ser de esquerda? Ser de esquerda não é ser marxista, comunista. Assim como tem muito cristão que é de direita, que é homofóbico, como tem muito cristão que é capitalista, que é opressor, tem muito comunista que é de direita também. Então eu gosto dessa definição de um professor italiano chamado Norberto Bobbio, que diz: é de esquerda toda pessoa que fica indignada diante da desigualdade social. E é de direita toda pessoa que acha que desigualdade social é tão natural quanto o dia e a noite, o sol e a chuva. Sabe, inclusive tem gente, cada um de nós conhece, que veio da pobreza, mas porque melhorou um pouquinho de vida, ele acha que mendigo é vagabundo, ele acha que o desempregado é incompetente, porque ele acha normal a desigualdade social. Eu me lembro do vigia lá da Rua do Convento em São Paulo, na época da eleição do Collor. O cara lascado, ficava num frio danado lá durante o inverno e defendendo o Collor. Ou seja, é normal, Paulo Freire ensinou isso pra gente, que numa sociedade tão desigual,
que a cabeça do oprimido seja feita pela palavra do opressor. Paulo Freire usava inclusive essa imagem. Numa sociedade desigual, a cabeça do oprimido tende a ser hotel de opressor, hospeda o opressor. Então, tanto o Tito quanto o Mandela eram pessoas indignadas com qualquer forma de redução da dignidade humana. A mais grave de todas é a desigualdade social, mas daí decorre também a discriminação, a segregação, a homofobia, a xenofobia, o fundamentalismo. Tudo isso é decorrência de graves violações dos direitos humanos. E isso iguala os dois militantes da esperança, da utopia e da libertação, o Tito e o Mandela, porque não aceitavam a desigualdade e, portanto, eram de esquerda, e os dois foram acusados de comunistas. O Mandela, quando foi preso, em 1963, e ficou até 1990, 27 anos, ele foi preso como comunista. Um outro aspecto é que os dois passaram pela prisão. E, portanto, o aspecto maior é que os dois deram as suas vidas pelos seus povos. No caso do Tito, o povo brasileiro; no caso do Mandela, o povo sul-africano. Ora, eu vou falar primeiro do Mandela e depois do Tito. O Mandela, ele nasceu em 1918 e faleceu agora em 2013. Então teve uma vida bastante longa, felizmente, a ponto de poder sair da prisão e se eleger presidente da África do Sul. Ele saiu em 90 e em 93 foi eleito presidente da África do Sul. O Mandela pertencia a um clã africano. O clã é uma tribo que tem ritos próprios, às vezes até um idioma próprio, um dialeto, tanto que ele foi batizado dentro do clã. Não é o batismo no sentido da Igreja Católica que a gente conhece. O batismo é a recepção do clã com um nome africano que eu não sei nem pronunciar, mas depois na escola, como esse nome era difícil para os colonizadores pronunciarem, então ele também foi batizado com o nome de Nelson. Nelson é um típico nome inglês. E todos esses nomes que terminam com S-O-N é inglês. Todos são inglês. O Ellison, tudo, porque son significa em inglês filho, né? Então ele incorporou, adotou esse nome Nelson com o sobrenome dele, que é um africano, Mandela. Na autobiografia do Mandela, que é um livro publicado em português, não é fácil, talvez na internet seja fácil de achar, vale a pena ler. Ele conta um fato muito curioso, que no clã dele havia o hábito dos homens terem, no máximo que era o permitido, 4 famílias, simultaneamente. Uma mulher sabia da outra, simultaneamente. Por que isso? Claro, para a nossa cultura, isso seria uma promiscuidade inaceitável, mas na cultura deles, aquele homem que tinha uma só família era considerado egoísta, porque não queria o crescimento do clã. Então era uma coisa que a criança já crescia isso, já crescia nessa cultura machista, né? Isso é machismo puro, mas que dentro da cultura não provocava nenhum choque, porque era a maneira de fazer o clã proliferar. E cada mulher morava num ponto diferente distante, né, dessa região do clã. E o pai passava 3 meses com cada uma.
com cada família, dividiu o ano. E ele diz na autobiografia: eu, quando criança, me perguntava qual das 4 meu pai ama mais. E o pai tinha um monte de filho com cada um, acho que no caso dele eram 12 filhos ou 14, um monte de filhos. Aí ele diz: eu tive um dia a resposta de qual das 4 ele amava mais. Era minha mãe, porque um dia ele chegou em casa e disse a ela: eu estou muito doente e sei que vou morrer logo, e eu quero morrer aqui. Então, para ele, a prova de amor, que a mãe dele era a preferida das 4, foi o fato do pai ter escolhido a casa dele para morrer. Bem, o Mandela teve a sorte de ser acolhido pela igreja metodista, que fazia um trabalho positivo nessa região da África do Sul. Portanto, ele foi para a escola, pôde estudar e conseguiu se formar em Direito. Nessa época, quase 70% da população da África do Sul, no início do século XX, era negra. Apenas 20% brancos. E os demais, os 10% que faltam na conta, eram chineses e indianos. Os brancos dominavam os negros, os chineses e os indianos, ditatorialmente. E eram brancos de origem predominantemente holandesa e inglesa, britânicos, e havia um pouco de franceses. No início do século XX, a África do Sul era uma colônia da Inglaterra. Esses países hoje posam de democratas, de livres, de respeito aos direitos humanos. Só acredita nessa balela quem não conhece um pouco da história. Quem não conhece um pouco da história. A gente tem que condenar o terrorismo, tudo isso. Agora, quem é que deixou a África, o Oriente, a Ásia na miséria e a América Latina? Quem? Os europeus ocidentais. Porque tudo isso aí que eu acabo de citar foi colônia deles. Colônia deles. A discriminação aos negros era tamanha que os 20% de brancos traziam para a África do Sul trabalhadores braçais para trabalhar na cozinha, para trabalhar no campo, para trabalhar, dirigindo seu carro. Não convinha ter um negro. Por eles, negro não devia nem nascer. Convinha ter alguém ralé, e na cabeça deles eram os chineses e os indianos. Eles traziam para a África do Sul para serem os seus empregados, seus serviçais. E como chineses e indianos naquela época, estamos falando do início do século XX, passavam muita fome, muita miséria. A China só se libertou disso com a Revolução em 1948, e a Índia só melhorou também a partir da segunda metade do século XX. E é interessante constatar um detalhe, que nessa leva de indianos que foi tentar uma vida melhor na África do Sul, tinha um indiano que todos nós conhecemos, é mundialmente venerado, com toda razão, chamado Mahatma Gandhi. Quem vê o filme da história do Gandhi, está aí na internet, é fácil de conseguir, sabe que o Gandhi também começou a sua luta na África do Sul. Ele se tornou advogado daqueles que eram discriminados na África do Sul, exatamente como Mandela, só que em épocas diferentes. O Gandhi volta para a Índia para comandar a libertação da Índia,
enquanto o Mandela fica no seu país. O Mandela se formou em Direito aos 23 anos e entrou para o Congresso Nacional Africano, que era uma espécie de frente de esquerda para lutar contra a segregação racial, que é chamada em inglês de apartheid. Há uma diferença pequena entre segregação e discriminação. Discriminação é quando você não suporta negro. Isso é discriminação. Ou não suporta homossexual. Segregação é quando você toma medidas para que jamais essas pessoas se aproximem de você. Jamais entrem no seu mundo. Jamais tenham os direitos que você tem. E isso é o que predominava na África do Sul. Bar para brancos, bar para negros. Ônibus para branco, ônibus para negro. Banheiro público para branco, banheiro público para negro. É evidente que a qualidade, vocês podem imaginar, não era a mesma. Escola para branco, escola para negro. Claro que uma das coisas boas que o Mandela pegou é que no interior, né, não dava para ter escola para branco, escola para negro. O governo nem ia investir. Então ele pegou uma escola misturada, até porque era bancada pela Igreja Metodista. O Congresso Nacional Africano era de esquerda, muitos militantes eram comunistas e defendiam uma luta não violenta, que era a mesma filosofia do Gandhi. O Gandhi, ele sempre defendeu: nós vamos libertar a Índia. A Índia era a maior colônia do Império Britânico e foi a maior humilhação para os ingleses a Índia conseguir se libertar. Nós vamos libertar na base da resistência não violenta, e conseguiu. Mas a repressão aos negros africanos era tão brutal, assim, qualquer manifestação que eles fizessem para reivindicar um direito mínimo, como ter um ônibus para ir ao trabalho, como ter uma escola para educar as crianças, era reprimido com tiros e morriam como moscas. Não era assim, morreram 3 ou 4, não, morreram 2.000, morreram 3.000, era uma coisa assim, massacre mesmo. E aí os dirigentes do Congresso Nacional Africano, que era essa frente libertadora de várias tendências, movimentos sociais, partidos, Mandela era um deles, tiveram que entrar na clandestinidade. E o Mandela foi caçado à lupa por toda a África do Sul até ser preso em 1963. Agora eu vou ressaltar uma informação para vocês verem o cinismo do governo dos Estados Unidos. O Mandela só foi preso porque o governo branco sul-africano chamou a CIA dos Estados Unidos para ajudar a encontrá-lo. E graças aos agentes da CIA, ele foi capturado, levado para a prisão, na qual ele ficou 27 anos. Grande parte trabalhando numa pedreira, quebrando pedra, aspirando aquele pó de pedra. Quem conhece o que é trabalhar em pedreira sabe o que eu estou falando. Por isso ele ficou tuberculoso. É um fenômeno, é um milagre que esse homem tenha passado dos 90 anos, né? E na prisão, ele, a partir dali, conseguiu uma projeção mundial. Detalhe: quando o mundo inteiro começava uma grande campanha pela libertação do Mandela, só 2 países, foram contra acabar com o governo racista da África do Sul: Israel e Estados Unidos. Agora, no dia do enterro do Mandela,
o Obama estava lá, todos sorrisos. Todos sorrisos. O mínimo que Obama devia ter feito é pedir desculpas. Claro que ele pessoalmente não tem culpa, mas em nome do que a nação dele fez para ajudar o governo racista da África do Sul, ele devia ter pedido desculpas. E uma coisa que me irrita é o seguinte: embora eu tenha sangue negro, que eu conheço a minha ascendência familiar, como quase todo brasileiro tem, negro e indígena, eu sou oficialmente branco, mas ninguém nunca me chamou de luso brasileiro, porque eu sou descendente, como todos nós, dos portugueses. Ninguém nunca me chamou de euro brasileiro. Agora, criou-se a mania de chamar no Brasil negro de afrodescendente. Todos nós brancos somos eurodescendentes. Todos nós brasileiros somos luso-descendentes. Agora, ninguém me chamou de eurodescendente, mas chama o negro de afrodescendente. Sabe por quê? Porque lá nos Estados Unidos, que é um país ainda racista, embora tenha um presidente negro, para deixar os negros, para deixar claro que este país não é seu, isso aqui é dos brancos. Na verdade não é também dos brancos, é dos índios. Eles acabaram com eles. Qualquer filme de faroeste mostra isso. Eles começaram a usar essa terminologia. Você não é negro, não, você é afrodescendente. Como quem diz assim: olha, você é tolerado aqui, mas seu lugar é lá. E é impressionante como tem movimento negro que incorpora isso. Sabe, não quer mais ser chamado de negro, quer ser chamado de afrodescendente, sem se perguntar o seguinte: não existe palavra inocente. Não existe palavra inocente. Você precisa saber a origem da palavra, que a gente chama tecnicamente de etimologia. Não existe palavra inocente. Sabe? Quando a gente falou assim: ah, porque o fulano falou mal de cicrano, e usa a expressão fulano denegriu cicrano, o verbo denegrir significa fazer do outro negro, que é um verbo da época da escravidão no Brasil. Então, fecha o parênteses. O fato é que o Mandela conseguiu reverter a situação da África do Sul, conseguiu acabar oficialmente com a discriminação, com a segregação, mas não conseguiu acabar até hoje com a discriminação. Amigos meus que estiveram na África do Sul, principalmente na época da Copa, me disseram que infelizmente é sensível ainda à discriminação. Você não tem mais aquilo de bar de negro e bar de branco, mas você não tem um bar em que os negros se sintam à vontade com os brancos ou vice-versa. Isso é muito triste. Quer dizer, vai levar tempo, porque é evidente que essa integração vai depender muito de quê? Da redução da desigualdade social. E a desigualdade na África do Sul é tão grande quanto no Brasil. O Mandela fez muito, o seu mandato como presidente fez muito para superar a segregação e a discriminação, mas ele não conseguiu implementar um programa de desenvolvimento que reduzisse drasticamente a desigualdade, como acontece no Brasil, em que os negros são duplamente discriminados por serem negros e por serem pobres. Tanto que, porta de balada na Vila Madalena, em São Paulo, quando o leão de chácara, lá o segurança, vê um carrão parando, sai um negro, ele pergunta logo para que time você joga, né? Porque na cabeça dele, negro no Brasil que tem um carrão daquele só pode ser jogador de futebol, que talvez ele não conheça, né? Então isso é uma luta que a gente ainda vai ter que desenvolver, muito inspirado pelo Mandela. O Mandela ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 93,
o que inclusive influiu muito para ele ser eleito presidente da África do Sul, e ganhou mais de 250 prêmios mundiais pela sua luta. Passo agora ao Frei Tito. Eu convivi 10 anos com o Frei Tito, 1961, 1971. O Tito é cearense, de uma família assim também, tão grande quanto a do Mandela, 12 irmãos. Nasceu em Fortaleza em 1945 e nós nos conhecemos em 61 num movimento cristão progressista chamado JEC, Juventude Estudantil Católica, que fazia parte da Ação Católica. Ele se tornou dirigente do Nordeste e eu me tornei um dos dirigentes nacionais. Eu morava no Rio e o Tito então saiu de Fortaleza e foi para Recife, onde morava a equipe de direção da JEC de todo o Nordeste do Brasil. Então a gente se encontrava com frequência quando havia as reuniões dos regionais, como a gente chamava, e quando havia os encontros nacionais da JEC. E essa amizade que nos aproximou fez com que nós dois trocássemos a confidência de abrir mão de constituir uma família e virar frade dominicano. A gente partilhou essa inquietação vocacional. Na adolescência, a gente não tem segurança de muita coisa, né? Muito menos que trajeto a gente vai ter pela vida fora. Mas como a gente tinha muita proximidade com os frades dominicanos e admirava todo o papel deles numa postura libertadora, isso começou a mexer com alguns militantes da JEC, entre eles o Tito e eu. E de fato, eu entrei antes dele, entrei para os dominicanos em 1965 e ele entrou em 1966. E a partir daí, a gente se uniu aqui em 1967, no convento em São Paulo, e nos tornamos militantes da Ação Libertadora Nacional, comandada pelo Carlos Marighella. Nós éramos linha de apoio, nunca pegamos em armas, mas nós escondíamos guerrilheiros, facilitávamos a fuga do país, cuidávamos de pessoas feridas em expropriação bancária, em operações armadas, conseguíamos apoios financeiros, enfim, nós éramos um grupo de apoio aos guerrilheiros comandados pelo Marighella. E fomos todos presos, todo o grupo dos frades, isso está contado aí no Batismo de Sangue, no Diário do Fernando, em 1969. Todo o grupo foi torturado. O Tito foi levado do convento para o DOPS em São Paulo, ali no Largo General Osório, e com os outros frades foi torturado, choque elétrico, pancada, espancamento, tudo. Isso em novembro de 69. E eu fui preso no Rio Grande do Sul, só vim me juntar aos companheiros aqui em dezembro de 69. Em fevereiro de 70 nós estávamos no presídio Tiradentes, quando o Tito foi retirado da cela e levado para o DOI-CODE, que era o centro de tortura do Exército, onde vários militantes faleceram, morreram, né? Foram suicidados, como o caso do Vladimir Herzog. E por que o Tito foi levado para a tortura pela segunda vez? Muitos de vocês ouviram falar no famoso Congresso de Biúna, da UNE, que ocorreu lá no município de Biúna, em 69, creio, 68 ou 69, agora me falha a memória, mas num desses anos. Era um congresso clandestino, mas como é que você pode fazer um congresso clandestino com tantas pessoas quantas tem nessa sala, né? 600 pessoas, não dá. Só a padaria de Biúna, né? Estava na cara, vem alguém comprar 600 pães, e nem a padaria nem fazia isso, e já chama atenção, alguma coisa diferente está acontecendo por aí. E por isso que todo
os militantes foram presos, todos os estudantes foram presos no Congresso de Biúna. O Tito é que conseguiu o sítio do Congresso de Biúna, mas a polícia não sabia disso. Até que, por outras razões, a polícia prendeu o dono do sítio. E, na tortura, no interrogatório, ele disse, a polícia sabia que ele era o dono do sítio, mas não sabia quem é que tinha pedido a ele. Mas ele disse na tortura que foi o Frei Tito. Aí o Tito voltou para a tortura, porque, como quem diz, bem, se ele foi torturado no abril, ele deve ter mais coisa para contar. E durante 3 dias, o Tito foi meticulosamente torturado. O que vocês imaginarem? Era choque elétrico, está no filme Batismo de Sangue, baixa aí na internet que tem, que é baseado no meu livro. As equipes do doicote se revezavam dia e noite para torturar o Tito, e o Tito nada falava, nada falava. E choque elétrico, palmatória, bater com a cabeça dele na parede e queimar cigarro na pele dele, né? Com um cigarro aceso, e principalmente nos órgãos genitais. No 3º dia de tortura, o Tito pensou, ou eu falo ou eu morro, e decidiu tirar a própria vida para não ter que entregar e prejudicar outros companheiros. Então ele simulou, pediu lá um soldado que trabalhava no cárcere do doicode uma gilete para poder fazer a barba, e o cara deu a gilete e ele cortou a veia do braço esquerdo. Os militares descobriram a tempo, trouxeram aqui para o Cambuci, para o hospital militar, e gritavam pelos corredores para os médicos: esse padre não pode morrer, esse padre não pode morrer. Por quê? Porque já era um enorme desgaste para a ditadura. A notícia na Europa, nos Estados Unidos, que a ditadura brasileira prendia padres. Agora imagina a notícia de um padre morre em consequência da tortura, né? E de fato eles conseguiram salvar o Tito, mas um dos torturadores, um dos capitães, disse para ele: você não falou, mas jamais esquecerá o preço do seu silêncio. E isso foi uma advertência malignamente profética. O Tito escreveu um relato da tortura dele. Quando ele chegou no Tiradentes, voltou para a nossa cela. Era uma cela de 50 pessoas, metade desse palco. Vocês imaginam como a gente vivia dentro de uma cela de 50 pessoas com metade desse palco? E ele chegou todo arrebentado na cela. E aí ele fez um relato que está publicado na íntegra no Batismo de Sangue. Esse relato a gente conseguiu tirar do presídio Tiradentes clandestinamente, correu o mundo e ganhou o prêmio de melhor reportagem de uma revista que na época não existe mais, era uma das mais importantes dos Estados Unidos, a revista Look. Look em inglês significa Veja. A Veja, quando foi fundada, era uma cópia da Look. Era uma cópia da Look. Depois a Look faliu, acabou, não importa. Mas em 1970, o maior prêmio de reportagem do ano da Look foi o relato do Tito. Quando houve o sequestro do embaixador alemão em janeiro de 71, ou em dezembro, mas as negociações prosseguiram até janeiro, o Tito foi incluído na lista dos prisioneiros pedidos pelos sequestradores em troca da vida do embaixador alemão. Então a última vez que eu vi o Tito foi o dia que ele saiu do presídio Tiradentes, levando, ele tinha um violão na cela. O Tito gostava muito de rezar, muito.
de cantar essas músicas de igreja, principalmente essas músicas antigas que a gente chama de gregoriano, e de ficar dedilhando o seu violão com música popular brasileira. Então a repressão permitiu que ele saísse com o violão, e quando ele saiu do presídio, aparece essa cena bonita no filme, todo o presídio com a cara nas grades, cantando o hino da República, né? Ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. E se despedindo do Tito. O Tito não queria sair, mas ele não tinha alternativa, porque se ele se recusasse a sair do Brasil, o governo Médici ia elogiá-lo. Tá vendo? Um terrorista preferiu ficar aqui do que fazer o jogo dos sequestradores. O Tito chegou a nos consultar, falou: eu não quero, eu amo esse país, eu tenho medo de ir para fora e nunca mais poder voltar. E a gente falou: Tito, você não tem alternativa, ou você vai, ou você, e aí vai ser vitória dos sequestradores, o embaixador vai ser libertado, como aconteceu, com vida, ou você não vai e o governo vai te usar na propaganda dele, como usou outros. Quem passou da Idade Média aqui se lembra dos famosos ex-terroristas na televisão elogiando a ditadura. Pois bem, o Tito foi para o Chile, e do Chile ele passou um tempo muito breve em Roma, isso em 71, e de lá foi para a França. Ficou no nosso convento em Paris. Quando ele saía na rua com outro frade, de repente ele ficava tenso, ele entrava num café, dizia para o frade: vamos esconder aqui, vamos esconder. Mas o que está acontecendo, tio? Não, o Fleury está aí. Fleury era o representante dos torturadores brasileiros. E o Tito começou a enxergar o Fleury nas ruas de Paris. Às vezes o Tito começava a chorar. O que está vendo, Tito? Eu estou vendo e ouvindo meus pais serem torturados. Os pais deles eram idosos, moravam em Fortaleza, nunca foram presos. E a gente começou a perceber, os meus amigos confrades lá na França, que o Tito tinha sido afetado pela tortura na sua estrutura psicológica. Ele com muita frequência via os torturadores nas ruas. Aí o psiquiatra começou a fazer tratamento, aconselhou que ele saísse de Paris e fosse para um convento na zona rural, no sul da França, onde ele foi morar. E lá o médico disse: olha, é até melhor que ele não continue os estudos, que ele vá trabalhar no campo, porque trabalho manual é uma boa terapia para quem está psicologicamente perturbado. E ele foi trabalhar numa plantação de uva para a fabricação de vinho. Mas coitado, ele não conseguia recuperar esse equilíbrio. Aquela profecia maligna que eu me referi, você não falou, mas jamais esquecerá o preço do seu silêncio, aquilo se cumpriu, infelizmente. A irmã do Tito foi visitá-lo lá no sul da França, também morava em Fortaleza, foi passar umas 2 semanas com ele. Ela poucas horas pôde estar com o Tito, porque o Tito começava a conversar com ela e dizia: olha, agora não dá para a gente continuar, vai para o seu quarto, eu vou voltar para o meu, porque o Fleury está gravando tudo. E às vezes o Tito se trancava no quarto do convento e ficava dias, tinha que levar comida para ele. O que está vendo, Tito? Não vou sair daqui porque os torturadores estão aí no convento. Então começou um processo muito preocupante. O Tito escreveu na Bíblia dele: é preferível morrer do que perder a vida. Lembrem dessa frase, que ela vai explicar a morte do Tito. Ele deixou escrito: é preferível morrer do que perder a vida. E no dia 10 de agosto de 1974,
o Tito se enforcou nessa plantação onde ele trabalhava, né? Pendurou, tinha uma árvore, um álamo, que é uma árvore muito grande. Ele preparou essa corda com tempo, porque teve frades que iam lá visitá-lo, viram a corda no alojamento onde ele morava, lá no campo agrícola, e ele se enforcou. E aí, quando o corpo dele retornou ao Brasil, 10 anos depois, e a gente fez uma grande cerimônia na Catedral da Sé, em São Paulo, o Dom Paulo Evaristo Arnes, no sermão, disse uma frase muito importante: Frei Tito não se matou. Frei Tito buscou do outro lado da vida a unidade que havia perdido deste lado. E o psiquiatra dele, que escreveu um relatório que está nesse livro, Um Homem Torturado, esse livrão aqui, também disse uma coisa importante: o Tito não se enforcou levado pela loucura, ele se enforcou para evitar a loucura. E a prova disso é a frase da Bíblia: é preferível morrer do que perder a vida. Ele pressentia que do jeito que a coisa dava, ele podia vir a perder o controle sobre a própria vida, as próprias decisões, e temendo de, sei lá, fazer alguma besteira, né? Todos nós conhecemos pessoas, às vezes muito idosas, que começam, né, pessoas que têm Alzheimer, começam a falar coisas desconexas e confidências e tal. O Tito teve medo de chegar nesse nível, e por isso que o Dom Paulo disse que o Tito, sabe, o suicídio dele não é um suicídio de alguém que está acovardado diante da vida, mas é de alguém que ainda tem o controle da vida e não quer chegar numa fase de demência que possa, inclusive, prejudicar outros. Porque, como todos nós que estávamos na luta aqui no Brasil, todos nós detínhamos muitos segredos de pessoas que nos ajudavam, nos apoiavam, mas nunca foram presas, porque nunca a repressão soube da existência dessas pessoas, né? Então é isso que eu queria deixar de mensagem para vocês, sobretudo que moram nas duas comunidades, Mandela e Frei Tito. Que vocês consigam criar nessas comunidades, primeiro, uma cultura de preservação da memória e do exemplo desses dois heróis da humanidade. Que vocês consigam que as escolas ali da região, que a catequese da região, que todas as atividades com as crianças já comecem a cultivar, sabe, quem foi Mandela, quem foi Frei Tito. Promovam com as crianças um pequeno concurso, nem que seja um saco de pipoca de presente, sabe, para criança que já está alfabetizada, escrever um poema, um conto em homenagem ao Mandela, em homenagem ao Tito, fazer um desenho. Para os adultos, levem o filme que conta a história do Mandela, mas leve o batismo de sangue para conhecerem melhor quem foi o Frei Tito. Quer dizer, cultivem isso, porque essa é uma maneira da gente despertar nas pessoas algo que é fundamental, um sentido solidário de vida. E isso é que livra crianças da droga, da dependência do álcool, da ambição desenfreada, do egoísmo, do individualismo. Quando eu vejo em ônibus um jovem de 17, 16 anos com seu fone de musical no ouvido, se lixando e nem levanta para dar lugar para uma pessoa idosa, para uma mulher grávida, eu penso, cara, esse sujeito não é que ele é mal educado, ele foi mal educado. Porque se ele desde cedo, a família tivesse ensinado a ele o que é o direito do outro, o que é o respeito ao próximo, o que é a solidariedade, ele teria se levantado e dado lugar para essa senhora
Então a gente precisa começar esse trabalho pedagógico desde cedo. E é isso que eu queria deixar de mensagem. Não é só vocês saberem um pouco da trajetória do Mandela e do Tito, mas vocês cultivarem, porque na vida a gente se move pelas pessoas que a gente aprendeu a admirar, né? Nós cristãos nos movemos movidos pela admiração que nós temos a Jesus, pelo exemplo de vida dele. E isso é muito fundamental, que a gente cultive esses exemplos, que são raros, infelizmente, cada vez mais, até porque não tem espaço na grande mídia. A grande mídia é só violência, exterminador do passado, do futuro, do presente, e não sei mais o que, né? Pornografia nas novelas, enfim. E raramente você tem alguma coisa que, sabe, ajude a aumentar a nossa autoestima como militantes da libertação. E isso a gente precisa cultivar. É o que eu queria deixar aqui de mensagem a vocês. Muito obrigado.